Oi, gente! Estamos aqui para mais um dia, de estudos. Hoje nós iremos resolver as atividades propostas para vocês na aula passada, mas antes disso eu vou dar uma dica de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo lápis e borracha e o livro didático de história de vocês e o caderno. Página 252, questão 1, diz assim: a Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existente, abrindo caminho para uma nova ordem política, econômica e militar, com evidentes implicações no terceiro mundo neste contexto. A política de Eurico Gaspar Dutra expressava letra A, favorecimento ao bloco capitalista ou socialista. Letra B, alinhamento à política norte-americana. Letra C, postura neutralista. Letra D, visão terceiro-mundista de resistência ao imperialismo. Letra E, posição de defesa da autodeterminação latino-americana. A política econômica de Eurico Gaspar Dutra foram a abertura da economia para os investimentos estrangeiros, a adoção de modelo político para a democracia liberal, emulando o modelo estadunidense, e a adesão do Brasil à perspectiva dos Estados Unidos de um modelo capitalista para a economia e uma denúncia ao soviético. Deste modo, o alinhamento foi antissoviético, conveniente, com o imperialismo e contrária aos movimentos pela autodeterminação da América Latina, que, num rol de movimentos anti-imperialistas, aproximavam-se dos soviéticos. Então, a resposta correta que enquadra nessa questão é o item B, o alinhamento à política norte-americana. Questão 2 diz assim: industrializar aceleradamente o país, transferir do exterior para o nosso território as bases do desenvolvimento autônomo, fazer da indústria manufatureira o centro dinâmico das atividades econômicas nacionais. Isto resume o meu propósito, a minha opção. O texto pode ser considerado o resumo do programa de governo de Juscelino Kubitschek. Letra D. Questão 3. O início da implantação da indústria de base liga-se à política nacionalista da era Vargas. As dificuldades externas devido ao envolvimento dos países industrializados na guerra contribuíram para que se consolidasse a política das substituições das importações. Dentre as realizações que marcaram o último governo de Getúlio Vargas, a que se tornaram importantes para o desenvolvimento econômico do país, podemos citar a transferência da capital federal para Brasília. Não, porque isso não ocorreu no governo do Vargas, foi no governo de Juscelino Kubitschek. B, o programa de integração econômica da Amazônia com a instalação do Porto Livre em Manaus. C, o estabelecimento do monopólio da extração e da refinação de petróleo. D, a instalação da indústria automobilística no país. E, a criação do Banco Nacional e Habitação, que podemos citar, é a letra C, o estabelecimento do monopólio de extração e da refinação do petróleo. Quarta questão. No segundo governo Getúlio Vargas, para pôr em prática seu programa de investimento, em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, destinado a fornecer créditos a longo prazo e juros baixos para incentivar a atividade industrial, atrair investimentos estrangeiros, especialmente a indústria automobilística. C, construir casas para a população de baixa renda. D, anular ou reduzir as deficiências infraestruturais que impediam o regular desenvolvimento da economia. E, colocar em prática as propostas de desenvolvimento sugeridas pelas missões de cooperação econômica americana.
era destinado a anular ou reduzir as deficiências infraestruturais que impediu o regular desenvolvimento da economia brasileira. Letra D. O desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek se traduziu no plano de metas. Foi realizado com imensas dificuldades porque não previa a utilização de investimentos estatais. B. Consideráveis investimentos da comunidade europeia e dos países asiáticos. C. Grandes investimentos do Estado e entrada maciça de capital estrangeiro. D. Investimentos particulares nos serviços públicos e privatização das empresas estatais. Foi realizado com grandes investimentos do Estado e entrada maciça de capital estrangeiro. Letra C. Sexta questão. Assinale a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo Jânio Quadros. A. Manter o país atrelado ao bloco socialista e participando do processo de divisão mundial do trabalho. B. Submeter projetos de desenvolvimento nacional à apreciação de um comitê norte-americano. C. Captação de recursos internos para a solução de todos os problemas sociais. D. Assumir a defesa da Aliança para o Progresso e apoiar a política de isolamento de Cuba. E. Reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética e apoiar a tese de autodeterminação dos povos. Ele queria reatar, as relações diplomáticas com a União Soviética. Então, a letra E. Questão 7. No período de João Goulart, mais conhecido como Jango, foi marcado por grande instabilidade. Pode-se dizer que o governo viveu sob signo do golpe de Estado. Sobre o referido período, é correto afirmar. A emenda parlamentarista de 1961, o poder do presidente da República, aumentou o poder do presidente da República? Não. B. O sucesso do plano trienal no combate à inflação e na retomada do crescimento econômico estabilizou a economia? C. A constante maioria do governo no Congresso garantida pela aliança do PTB e a UDN. D. Os grandes empresários liberaram recursos para a execução das reformas de base. Ou letra E. A proposta da reforma agrária como emenda constitucional provocou uma forte oposição dos proprietários rurais ao governo. Ok? A principal reforma que o governo de Jango fez foi essa reforma agrária. Foi uma das que teve mais importância no seu governo. Então, é letra E. Questão 8. O golpe que derrubou o presidente João Goulart em 1964 representou a culminância de uma crise iniciada no fim da década anterior. Assinale a opção que não apresenta um elemento dessa crise. O apoio da maioria conservadora do Congresso Nacional ao Programa de Reforma de Base. B. As resistências à posse de João Goulart quando da renúncia de Jânio Quadros. C. O agravamento do quadro econômico com a ascensão da inflação. D. A politização crescente de vários movimentos sociais com as ligas camponesas. E. Os movimentos de indisciplina militar de marinheiros e sargentos. O que não apresentou elemento dessa crise é o apoio da maioria conservadora do Congresso Nacional ao programa de reformas de base. Letra A. Ok, galerinha? Por hoje é só, Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem rever essa aula como as outras passadas, é só acessar www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça, gente, de acessar a nossa agenda eletrônica. Todos os dias é postada as atividades diárias de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.